Paz de Cristo Jesus a todos, irmãos e irmãs, e a todos aqueles inscritos no canal Momento Cristão. Sejam bem-vindos a todos novamente. Parte 1, sobre o tema Os Amantes de Jerusalém. A série a qual vai esse vídeo é a série Vindas de Cristo. Muito bem, falando novamente sobre um tema importante no canal. Tema esse bastante polêmico, bastante delicado, na qual iremos trazer para vocês aí, inscritos no canal Momento Cristão, o assunto sobre os impérios que dominou Jerusalém e a sua conexão alegórica com Jerusalém e também a sua conexão profética com Jerusalém. Todos esses aspectos nos trazem alegorias, analogias, nos mostram também referências para o tempo do fim. Então, todo esse contingente nos mostrado mostra para nós que no tempo do fim haverá então aquilo que é uma analogia, uma alegoria, quando foi mostrado na Bíblia, vai estar, de certa forma, se efetivando quando, então, se manifestar ali a sétima cabeça, ou se já tem se manifestado, né? Onde irá brotar 10 chifres, né? E desses 10 chifres também virá um chifre pequeno, a qual será o anticristo, né? Ele virá desta cabeça, tá? O anticristo virá dessa sétima cabeça. E com isso, então, Jerusalém novamente será o palco do mundo, né? Ali, justamente a sétima cabeça, que é uma representação para Jerusalém do sétimo império que reinou ou reina sobre ela, né? É muito importante vocês entenderem sobre isso. Mas antes que a gente comece o tema, ao término do vídeo, se você gostar, deixe o seu like e também se inscreva no canal, que é muito importante para que o canal possa crescer e assim continuarmos mais os estudos. Muito bem, vocês estão vendo aí um pequeno mapa, né, qual mostra os impérios ao longo da narrativa bíblica que dominaram Jerusalém, né? Então, esses impérios são aqueles que, segundo a narrativa bíblica, dominaram Jerusalém. E como o nosso foco é justamente falar dentro do campo do que a Bíblia nos oferece, não importando se muitas das vezes em alguns historiadores ou alguns estudiosos falam diferentes, o nosso foco de pesquisa bibliográfica será a própria Bíblia, nos mostrando e testificando que de fato Jerusalém esteve escravizada debaixo desses 6 impérios dominais e por fim de um 7º império, a qual talvez já esteja vigente ou ainda virá. E então, com isso, então, desse 7º império virá 10 chifres e mais um chifre pequeno, a qual será o anticristo, a qual a Bíblia diz que derrubará, então, dos 10, derrubará 3. Né? Então, por isso, o famoso dizer no Apocalipse que o 8º rei é um dos 7. Né? Então, por isso esse dizer. Então, vamos começar aqui, então, dizendo que esse é um vídeo de forma respeitosa com qualquer pessoa que mora em Jerusalém. E tudo que vai ser tratado aqui é apenas uma observação e uma perspectiva crítica dentro da religiosidade, dentro ali de o porquê Jerusalém se encaixa nesses parâmetros de ter ali os seus 7 amantes do tempo do fim. Né? Então vamos então às observações. Os amantes de Jerusalém. Hoje vemos que Jerusalém terrena e os que com ela estão ligados em um só espírito e carne através das suas religiosidades, como os judeus, os muçulmanos e cristãos sionistas, e outros que a idolatram, estão se apostatando de Cristo Jesus ou já têm se apostatado, pois têm amado mais a glória da cidade terrena, de seus arsenais e tecnologias ou disputas ali por suas terras ou seus prédios e muitas outras coisas em questão, né? E com sua alta carga cultural religiosa, tem mostrado o barril de pólvora do tempo do fim, né? Onde o apego exagerado de seu solo é mais importante do que o amor e a compaixão pelas pessoas. As pessoas amam mais ali a Jerusalém, elas são para eles como um amuleto sagrado, né? Tanto para qualquer um que eu já citei aqui, para judeu, para muçulmano, cristão, sionista e muitas outras pessoas. Jerusalém terrena é um exemplo de como a religiosidade sem um conhecimento verdadeiro
da misericórdia de Deus através do Senhor Jesus Cristo, a sua própria manifestação como homem, né, pode embriagar multidões sobre a face da terra. E na terra de Israel, né, tem acontecido isso, né, pois as pessoas estão cada vez mais interessadas nela como aí um grande objeto de desejo político, religioso e tecnológico colocado e como um modelo a ser seguido no mundo, né? Então é uma grande idolatria Jerusalém. E o bom exemplo disso é que então temos um contraste mostrado das Escrituras através de uma pessoa bastante importante, a qual é Maria Madalena, pois quando Maria Madalena ainda não tinha sido liberta, ela tinha uma vida espiritual e terrena totalmente errada, e sua história de vida e testemunho fazia um contraste e uma analogia profética perfeita com a própria Jerusalém do tempo do Senhor Jesus Cristo e também com a Jerusalém do tempo do fim, mostrando que, assim como na vida de Maria Madalena, ela estava escravizada por 7, só o próprio Cristo, no tempo do início e do fim, poderia e pode tirar a escravidão, ou seja, a velha aliança da Jerusalém terrena, assim como ele também tirou aqueles 7 de Maria Madalena, né? Porém, se a Jerusalém terrena novamente rejeitar, como está descrito no Apocalipse, será queimada no fogo. Não sabemos se é um fogo que aponta para algo, uma alegoria, uma analogia, ou se de fato é um fogo da própria destruição que acontecerá novamente, né? Mas a Bíblia deixa bem claro que haverá uma cidade será queimada pelo fato de rejeitar a palavra de Cristo. Então, Maria Madalena, nesse contexto, mesmo tendo a sua vida sendo uma analogia, uma alegoria a Jerusalém, tanto da primeira vinda de Jesus como da segunda vinda, a Maria Madalena, ela obedeceu, né, e recebeu misericórdia, como alguém que queria fazer parte de uma nova aliança. É por isso que os fariseus, ao indagarem Jesus, dizendo muitas coisas sobre ele, Jesus os repreendia. E também os saduceus, a qual não criam na ressurreição, ao chegarem a perguntar para Jesus, dizendo: Mestre, se uma mulher ela foi de vários maridos, no caso 7, de quem será esta mulher quando então haver a ressurreição? Jesus disse: ela não será de ninguém, porque no céu seremos então semelhantes e iguais a anjos, né? Então, mostrando então que a Jerusalém terrena, ela não pode obedecer, mas a celestial irá obedecer e não estará casada com nenhum 7, mas vai estar casada com o próprio Cristo na temporalidade. E somente ele será o seu esposo e seu marido, né? Mostrando então, fazendo essa analogia para os saduceus, que esta mulher, a Jerusalém espiritual, a obediente, não será de nenhum 7 mais que escravizou ela. Então, mostrando uma analogia também perfeita com Maria Madalena, a qual aqueles 7 foram expulsos, né, dela, mostrando então que a Jerusalém que obedece à aliança de Cristo será tirado dela esses seus 7 amantes, e com isso então apenas o seu verdadeiro esposo então terá ela como sua devida mulher, né? É muito importante vocês observarem essas analogias. Outro exemplo, em Lucas capítulo 8, versículo 1, 3, diz: Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com eles também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, né? E Joana, mulher de Cusa, procuradora de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com seus bens. Prestaram bem atenção, dizendo então o relato bíblico, a qual Maria Madalena foi retirado delas então esses 7,
Esses 7 espíritos, né? Esses 7 demônios, esses 7 amantes, né? A qual ali estava destruindo a vida de Maria Madalena. Então, outro exemplo nos é mostrado também em Marcos capítulo 16, versículo 9, né? Que diz: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, bem de manhã, cedo, ao primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, do qual havia expulsado 7 demônios. Outro exemplo deste relato, né? Que só Jesus Cristo pode de fato expulsar, né, de Jerusalém aqueles que governam e dominam sobre ela, né? E por isso então que nós conseguimos enxergar e ver através das escrituras bíblicas que o quanto Jerusalém precisa de voltar aos pés de Cristo. Mas infelizmente, e diferentemente de Maria Madalena e daquelas mulheres que serviam ao Senhor Jesus Cristo com os seus bens, porque a Bíblia mostra que essas mulheres tinham condição financeira e que, se a gente fazer uma pesquisa, uma analogia mais profunda, talvez entendemos muitas coisas que deveríamos entender com uma compreensão melhor, né? Porque observa que a Bíblia fala que Maria Madalena tinha um alto poder aquisitivo, né? Tinha grandes dinheiro e economia, a qual, ao junto de outras mulheres, ajudavam o Senhor Jesus Cristo. Então, talvez seja fruto até para outros estudos para a gente falar realmente a real condição social de Maria Madalena, né? Se ela era o que talvez nós achamos ao longo do tempo ou não, né? Que é o fato de ela ser pobre ou ela ser rica, né? O que a Bíblia nos mostra é que ela era uma mulher que tinha condição financeira bastante alta, né? Assim, no tempo do fim também, como é a atual Jerusalém, né? Nos tempos atuais ela tem se enriquecido, tem se crescido, tem se tornado forte. Porém, com isso, nós vemos então que existe uma soberba no seu coração. E esta soberba é a mesma soberba a qual estava no tempo do Senhor Jesus Cristo, né? Infelizmente, ela tem fechado os seus olhos e os seus olhares para o Senhor. Mas o Senhor é justo e a julgará conforme a justiça correta, que é a justiça celestial. Bom, nós vamos para o próximo vídeo para a gente dar continuidade nas referências e comentários sobre, então, esses 7 amantes de Jerusalém. Vamos para o próximo vídeo para a gente dar continuidade.